Fala aí, meu sobrinho e minhas sobrinhas. Aqui é o Tio Gueto e hoje nós vamos falar de uma personagem que tinha tudo pra ser uma das mais impactantes de Jujutsu Kaisen, a Yuki Tsukumo. E, mano, já vou começar com uma pergunta que dói. Como que uma feiticeira de grau especial, com uma ideologia que mexe um pouco no coração da obra, apareceu tão pouco e ainda assim mudou o rumo de personagens importantíssimos? Hoje a gente vai falar de quem ela é, o que ela representa, os feitos e momentos mais importantes, o nível de poder real dela e no final o que ela poderia ter sido e o que já foi muito bem feito. Quem é a Yuki Tsukumo? A Yuki Tsukumo é uma feiticeira Jujutsu de grau especial, o topo do topo. Só o fato de carregar esse título já coloca ela num grupo que, em teoria, muda todo o ambiente ao seu redor. E diferente de muita gente, a Yuki tem uma vibe antissistema. Ela não é peão dos superiores, ela questiona o mundo Jujutsu como ele é. E o foco dela não é exorcizar maldição por maldição, o foco dela é maior, cortar o problema pela raiz. E o mais importante, a Yuki não é só força, ela também é uma pura ideia. A ideologia, o coração da Yuki Tsukumo. A grande obsessão dela é como acabar com as maldições de verdade, e ela enxerga dois caminhos principais: tirar a energia amaldiçoada da humanidade ou mudar a humanidade a ponto de ninguém gerar mais maldições. É uma filosofia que parece de longe abstrata, mas na prática ela cutuca a ferida. O mundo de Jujutsu existe porque o mundo é podre, e a Yuki é uma das poucas pessoas que olha pra isso e fala: tá, então vamos resolver de verdade. Ela, entre aspas, cria o todo. Vamos começar pelo momento que é um pouco meme, mas muito relevante. A Yuki acaba encontrando o todo ainda quando criança e manda a pergunta clássica: qual é o seu tipo de mulher? E aqui é importante porque isso não é só uma piada. Esse encontro introduz o todo ao mundo de Jujutsu e liga os dois como mestra e discípulo. E eu gosto desse detalhe porque todo é um personagem que explode o padrão. E a Yuki é justamente isso, alguém que vem de fora do molde. A conversa com Suguru Geto. Agora vem o momento que muda tudo. A Yuki conversa com Suguru Geto adolescente, e é aqui que ela planta uma semente perigosa. Ela discute formas de acabar com as maldições, e o Geto chega na ideia sombria: e se a gente exterminar os não feiticeiros? E Yuki basicamente reconhece que aquilo é uma possibilidade, mas deixa claro que ela não faria isso. Só que o estrago praticamente já aconteceu. O Suguru Geto estava frágil, quebrado, e a conversa vira um combustível de queda pra ele. E isso aqui é pesado, porque a Yuki não quis criar um vilão, mas ela foi uma das pessoas que fez Geto parar e encarar o abismo. A chegada dela em Shibuya. Aí Shibuya acontece, caos total, todo mundo quebrado, e quem aparece? Yuki Tsukumo. Ela chega com seu Shikigami, chamado Garuda, e salva a galera do final do incidente. E ainda tem aquele reencontro simbólico com o Geto, entre aspas, que na verdade é o Kenjaku. A decisão de ficar para proteger Tengen com Chozo. Depois de Shibuya, eles vão até o Mestre Tengen, e a Yuki tem um papel fundamental nesse trecho pois ela guia o encontro, levanta suspeitas, debate o plano e no fim ela decide ficar com Chozo para proteger Tengen. E aqui nasce uma dinâmica que eu acho muito interessante e também forte: Yuki e Chozo, porque Chozo é o monstro humanizado e a Yuki é a humana que questiona a monstruosidade do mundo. O poder da Yuki. Agora vamos pro que a galera mais quer, o nível de poder. A técnica amaldiçoada dela é a Fúria Estelar, que a galera também chama de Bombaye. Ela consegue adicionar massa virtual ao próprio corpo e também ao Shikigami dela, Garuda. Para uma tradução para o mundo real, os golpes dela viram um caminhão, o impacto é um absurdo e o Garuda vira uma arma, chicote, projétil, ferramenta de pressão. E o mais importante, a técnica dela é simples de entender, mas absurda de lidar, porque não é energia brilhando, é física virando arma. Além disso, a Yuki Tsukumo é uma das feiticeiras Jujutsu mais poderosas em quesito combate corpo a corpo, ainda mais somando o fato da sua Fúria Estelar. Ela tem um domínio técnico de combate muito bem completo. Então, quando a Yuki aparece, o recado dela é: se você tomar um golpe bem limpo, acabou pra você.
O clímax, Yuki vs Kenjaku. E agora vem o ápice. A luta contra o Kenjaku começa de verdade ali pelo trecho em que ela finalmente mostra a técnica dela e vai pra cima junto com o Chozo. Yuki entra com pressão, usando a sua massa e Garuda como arma. O Kenjaku percebe o padrão e responde com recurso pesado. Ele, além por ser a mente por trás da obra, ele é um dos feiticeiros mais preparados de todo o mangá. A luta vira aquele xadrez de grau especial. E aí vem um momento que define a luta para ambos os lados, que é o momento que quando o Kenjaku usa sua expansão de domínio invólucro do reino ventral, que é uma expansão de domínio sem barreiras e com refino, que era similar do Sukuna, ele acaba com Yuki e despedaça seu domínio simples, completamente quase a matando de vez. E ela foi salva pelo último instante por causa de Tengen, por ter conseguido desfazer a expansão de Kenjaku no último segundo. Mas, quando ela já está muito ferida, ela faz o seu último movimento insano. Ela aumenta a massa até transformar o próprio corpo num buraco negro, tentando levar o Kenjaku junto. Mano, isso é uma das coisas mais absurdas que um feiticeiro já tentou. É o tipo de sacrifício que, querendo ou não, vira sim uma lenda. E mesmo assim, o Kenjaku consegue sobreviver. E aqui entra aquela sensação amarga que parte do fandom sente. Caramba, era Yuki. Já acabou? O que a Yuki representa na obra? A Yuki representa três coisas grandes. A ideia da revolução no mundo Jujutsu. Alguém que não aceita o sistema como é. A ponte entre eras. Ela impacta Geto no passado e confronta Kenjaku no presente. Peso do grau especial. Quando ela entra, vira fim de jogo. O que Yuki poderia ter sido? Bom, o que daria pra melhorar na personagem? A Yuki merecia mais tempo em cena antes do clímax, merecia muito mais construção do seu passado, porque a sua ideologia era muito forte pra ficar só em pontos na obra. E principalmente, muita gente queria ver mais dela como professora. Todo é um exemplo perfeito. O que já tá ótimo, a Yuki tem um papel narrativo muito potente, ela é a voz do outro caminho. O sacrifício dela, querendo ou não, é grandioso e é coerente com a ideia de mudar o mundo a qualquer custo. E a sua batalha contra Kenjaku é um dos momentos mais nível especial do mangá. Claro, depois de Yuta versus Ryu e Takako Uro. Então sim, ela poderia ter sido muito maior do que ela já foi na obra de Jujutsu Kaisen, mas o pouco que ela apareceu mexe em coisas bastante gigantes dentro da fandom e também da obra. Mas, meus sobrinhos, a Yuki Tsukuma é o tipo de personagem que aparece pouco, mas quando aparece, ela deixa sua marca. Agora eu quero saber de vocês. A Yuki, ela foi desperdiçada ou ela cumpriu exatamente o papel dela na história? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e também, logicamente, hype esse vídeo para poder atingir mais pessoas no YouTube e também para poder conhecer o meu conteúdo e também se juntar à nossa comunidade. Então, fala pra mim. Qual personagem vocês querem no próximo? Vamos falar sobre. Bom, aqui é o Tio Geto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou!